Temos também conosco Luísa Martins, lá em Brasília, nossa analista, vai estar com a gente nessa semana, depois de uma folga merecidíssima do Natal. Luísa, bem-vinda, bom dia mais uma vez. Bom dia, Carol. Você descansou no Natal? Sim, ainda me dei com férias, viu, Luísa? Então, a gente está aqui reaprendendo. Exatamente. Luísa, e acompanhando bem de perto esse noticiário, né? Apesar da gente ficar aí afastado nesses dias, foi intenso, como a gente acompanhou aqui na CNN Brasil. Agora, Luísa, quando a gente olha para esses processos e condenações envolvendo a trama golpista, que inclusive a gente olha a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, já cumprindo pena, condenado, agora passando por procedimentos médicos, mas a gente também olha para os outros processos envolvendo outros nomes. O que a gente pode esperar para o ano de 2026? Com relação a Jair Bolsonaro, existia até essa intenção de que o processo fosse concluído até o fim de 2025, justamente para evitar uma contaminação político-eleitoral de 2026. Como é que a gente entra nesses processos da trama golpista quando a gente olha para o ano que vem? Carol, bom dia com calma para você, para todos que estão conosco aqui no Novo Dia. Estarei com vocês aqui ao longo da semana, cedinho, abrindo a programação. Carol, o Supremo tinha essa intenção, de fato, de concluir, né, todos esses casos da trama golpista, o julgamento das ações penais de todos os núcleos, até o fim deste ano. Os julgamentos, de fato, aconteceram. O STF cumpriu essa expectativa desse calendário para, justamente como você disse, não embolar isso com um ano eleitoral, né? Um ano que, justamente por ter eleições gerais, acaba sendo um pouco mais conturbado. O Supremo queria virar o ano com essa bola no chão, né? Com essas questões todas resolvidas. Acontece que alguns acontecimentos trazem, de fato, a perspectiva de que bastante rescaldo dessas ações penais, né, e dessas investigações sobre a trama golpista e sobre atos antidemocráticos fiquem para 2026. E por que eu digo isso? Primeiro, temos toda a discussão envolvendo o PL da dosimetria, que foi aprovado pelo Congresso para reduzir as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e também para os condenados na trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula já disse que vai vetar esse projeto de lei, mas há a possibilidade de o Congresso derrubar esse veto e aí o PL da dosimetria vira formalmente uma lei e a gente vai ver aí uma enxurrada de pedidos das defesas de todos os réus do 8 de janeiro e também dos réus da tentativa de golpe de Estado. Uma enxurrada de pedidos, né, ao STF para que essa nova lei que reduz as penas possa ser aplicada para cada um. Então, isso vai dominar ali, pelo menos os primeiros meses de 2026, esses debates, né, para as defesas pedindo ali ao Supremo para que sejam beneficiadas por essa mudança, na medida em que toda mudança na legislação penal, se ela for favorável aos réus, ela obrigatoriamente precisa retroagir, Carol. Então, a gente vai ver isso bastante presente aí nos primeiros meses de 2026, talvez algo que se dilua aí, inclusive, ao longo do próximo ano. Em outra frente, essa questão envolvendo as fugas, né, Carol, tem chamado a atenção da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, de ministros do próprio Supremo. A gente viu o que aconteceu com Alexandre Ramagem, que respondia em liberdade enquanto não tinha ali o trânsito em julgado da ação, né, enquanto ainda havia ali uma possibilidade de recurso, e nesse meio tempo ele fugiu para os Estados Unidos em circunstâncias que ainda estão sob investigação, mas está lá, né, tem um pedido de extradição encaminhado, mas existe aí até um clima de ceticismo quanto à real extradição de Ramagem no curto prazo, né? Há uma avaliação entre as fontes aqui de Brasília, Carol, de que enquanto o presidente norte-americano for Donald Trump, Alexandre Ramagem está de alguma maneira protegido nos Estados Unidos, para onde ele foi para tentar escapar da sentença que foi imposta pelo STF, que foi de 16 anos de prisão. E aí agora, mais recentemente, um réu de um outro núcleo que também já havia sido condenado, que é o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que agora recentemente foi flagrado, né, numa tentativa de fuga, na verdade uma fuga que chegou a ser efetivada
numa viagem aí que ele fez para El Salvador, também na tentativa de escapar, né, fugir da prisão, da sentença a qual ele foi condenado também pela primeira turma do STF por envolvimento na trama golpista. E a gente lembra que Silvinei, foi aquela peça-chave das blitz que foram realizadas no segundo turno das eleições de 2022 para, de acordo com as investigações, tentar impedir a chegada de potenciais eleitores do presidente Lula nos seus locais de votação, né? Locais em que Lula havia tido um desempenho melhor no primeiro turno. Então, essa participação, né, esse esquema foi incluído ali nas investigações da trama golpista como um exemplo de que, de fato, havia algo sendo orquestrado para tentar, de alguma maneira, manipular a eleição, né, e também impedir que Lula tomasse posse, preservando ali o grupo político de Bolsonaro no poder. E aí, diante da prisão de Silvinei, a gente viu, Carol, uma decretação do ministro Alexandre de Moraes de prisão domiciliar para vários outros réus que respondiam em liberdade também, uma espécie de vacina, né? Olha, como a organização, essa é a avaliação que eu ouvi, né? Como a organização criminosa que é investigada por tentativa de golpe de Estado é uma só, Carol, o temor, né, das autoridades é que a fuga de Ramagem, agora a tentativa de fuga também de Silvinei, fora os casos que não tem nada a ver com a trama golpista, mas também de viagens ao exterior, como de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, todos do mesmo grupo político, isso possa acabar de alguma maneira incentivando, né, ou inspirando outros réus a fazerem o mesmo, e o Supremo quer fazer valer a aplicação da lei, né, e a aplicação da condenação que foi imposta pela primeira turma. Então, é um rescaldo aí que a gente ainda vai ver gerando longos debates aí para 2026.